Eu tinha um amigo que já trabalhava dentro do MEC, ele era consultor no MEC, e aí conversando com ele, disse: Cíntia, abriu um edital que tem o seu perfil. E aí ele me explicou como que funcionava essa parte de edital, de consultoria, onde que eu devia olhar. E aí ele pediu para que eu desse uma olhada na página do MEC, um cantinho assim do MEC tem uma parte de editais, de seleções para consultoria. E aí eu fui dar uma olhada com relação a esse edital, a princípio que era para trabalhar na Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino. E aí as exigências que se pediam nesse edital era em torno de quem tinha experiência com pesquisa em políticas educacionais, né? Na época da minha graduação, eu já era bolsista de iniciação científica de um projeto de políticas educacionais e história da educação. Então, essa experiência de iniciação científica, também para eu trabalhar com professor, eu tinha trabalhado em arquivo, trabalhei com construção de bancos de dados, e isso me ajudou, assim como o meu mestrado em sanduíche na Argentina, experiência com pesquisa no mestrado, isso ajudou a compor a experiência que eles exigiam no edital. E aí eu mandei para a seleção, essa seleção foi em outubro de 2011, né? Eram, na época, 13 vagas para concorrer, para trabalhar nessa secretaria. Então foi assim que eu tive um contato inicial para saber o que era consultoria. Esse meu amigo, ele nem trabalhava na mesma secretaria que eu fui. Ele trabalhava numa outra secretaria dentro do MEC, mas foi ele que me mostrou que tinha essa possibilidade, com a experiência de pesquisa, tanto de iniciação quanto do mestrado, me possibilitavam, porque o curso, uma das exigências era que fosse formação no curso de pedagogia, mas que tivesse essa experiência com pesquisa. Tá? Você pode contar pra gente um pouco da sua experiência no MEC como consultora? Tá. Então, essa consultoria, éramos 13, né, que foram selecionados para fazer essa consultoria. Seria uma consultoria para 9 meses, e nós tínhamos que trabalhar na Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino. Essa secretaria, ela era dividida por 3 diretorias. Uma diretoria que daria conta da parte de valorização do professor, de mexer com os planos, né, de carreira do professor. Uma outra secretaria voltada, destinada para os conselhos, né, municipais, estaduais e o Conselho Nacional, e a diretoria que era voltada para os planos de educação, os municipais, estaduais e o Plano Nacional. E aí, quando foi feita a consultoria, para nós 3 entrarmos, fomos selecionados. Quando entramos, eles fizeram uma divisão, né? Foram 4 para cada secretaria, sendo que a Secretaria de Valorização do Professor ficou com 5 consultores. E aí eu fui para a diretoria de planos de educação. Então, dentro do MEC, eu trabalhei mais especificamente com a parte de planos de educação. O Plano de Educação Nacional, né, o Plano Nacional de Educação, ele já tinha sido aprovado, mas ele estava em tramitação para que tivesse alguns reajustes em algumas das metas, em alguns dos objetivos, né? Esses objetivos, essas metas, elas estavam sendo discutidas e tratadas nas secretarias, nas diretorias diferentes. Então, cada um estava pensando uma meta e um objetivo diferente. Estava tendo alguns problemas, né, com relação a prazos, com relação a chegar a um consenso com relação àquelas metas. Então, cada diretoria tinha essa função de pensar o que era melhor para esse plano de educação que estava em tramitação, para que ele chegasse finalmente a um produto final. Então, o meu trabalho dentro dessa diretoria foi trabalhar com os planos de educação e fazer contato com os municípios para que eles começassem a se articular no regime de colaboração, para também passarem os planos municipais de educação. Porque a ideia do Plano Nacional de Educação é que todos os municípios de todos os estados também têm os seus planos comuns, né, de acordo com as metas estipuladas pelo Plano Nacional de Educação. Você me conta pra gente o que é pedagogia consultorial? Tá. Então, a pedagogia consultorial, né, na verdade, ela acaba sendo uma ramificação da pedagogia empresarial, que é tudo aquilo que vai fazer com que a gente trabalhe mais na parte de administração, seja ela educacional, pedagógica ou escolar, né? Então, você tem a parte da administração escolar, que você pode estar dentro da escola, mas também nos outros
atores nas outras instâncias de educação que envolvem toda essa parceria, né? Porque o regime de colaboração, ele faz com que a gente tenha todas essas esferas de educação, né? União, Estado e município comungando para que funcione, para que chegue dentro da escola e as coisas aconteçam. Mas para que isso aconteça, né, tanto o plano municipal quanto os conselhos municipais, é necessário que haja uma articulação, né, que são campos e ramificações da pedagogia que vão dar conta daquilo que vai fazer depois funcionar dentro da escola. Então, na verdade, essa consultoria são profissionais formados em pedagogia, mas que vão estar trabalhando como se fosse fora dos muros escolares, né? É como se a gente estivesse no espetáculo. A escola é o espetáculo, mas antes daquele espetáculo, seja um teatro, seja um filme, tem toda essa preparação para as metas e as políticas que são colocadas em prática dentro de sala de aula. Então, essa consultoria, na verdade, ela faz um contato, ela tem uma relação mais funda com os municípios e com os estados, para primeiro saber quais que são as demandas, quais que são as necessidades e aquilo que o MEC pode fazer para suprir essas necessidades e essas demandas, né? Então, basicamente, essa consultoria, a gente vai elaborar planos, a gente vai pensar metas, a gente vai pensar ações para que essas ações sejam ramificadas, tanto nos estados quanto nos municípios, para chegar em prática. Bom, eu acho que o mais importante é um discurso que a gente sempre tem, que 90% das pedagogas e dos pedagogos têm, de falar que pedagogia, né, é o discurso e a prática andando de forma separadas. Né? A gente tem essa mania de quando chega dentro da escola, fala assim, mas na faculdade era de um jeito e aqui a prática é outra. E eu, enquanto consultora, eu vi como que as coisas estão ligadas, né? Como que uma é importante para a outra. Então, tudo que a gente vê dentro da faculdade, com aquilo que é direcionado, executado, planejado dentro dessas consultorias, dentro desses órgãos, né, maiores de educação, na verdade não são coisas segmentadas da escola, não. E não são coisas fora da nossa realidade. É tudo pensado por pessoas que também estão dentro da escola, por pessoas que têm sim esse interesse nessa prática, né, que tem essa relação com o cotidiano dos alunos, dos diretores, dos professores. Né? Eu também era professora, eu sou professora da rede municipal, eu sou professora de faculdade. Então, assim, são coisas muito interligadas. Então, assim, eu acho que a maior experiência que fica é mostrar que teoria e prática andam juntas, caminham lado a lado. E esse discurso de que são coisas segmentadas, isso na verdade não funciona dessa forma. Tá? Obrigada. Obrigada a você.